A paz do Senhor, meus queridos internautas, oh, que alegria estar com vocês. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os internautas aqui do TikTok. A paz do Senhor, todos meus e queridos irmãos em Cristo. A paz do Senhor para todos os internautas do Facebook, do Instagram, do grupo Missões Nacional. A paz do Senhor para todos os meus inscritos do YouTube. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Deus dê vitória no dia de hoje, né? Nós estamos muito, mas muito alegre mesmo. Por que, missionária? Porque nós temos Jesus como nosso amigo, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós temos Jesus. Isso é importante, isso é muito importante, né? Já agradeceu hoje a Deus, já agradeceu a Deus pela sua vida, por mais uma oportunidade de vida, já agradeceu a Deus, já disse a Deus que é muito grata pela sua vida, pela vida da sua família. Você já agradeceu a Deus por estar vivo? Já agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus por ter essa oportunidade de rever a sua vida como cristão, a sua vida na sua família, a sua vida no sentido do trabalho, no meio da irmandade? Você já agradeceu a Deus? Já disse a Deus que Ele é importante na sua vida? Você já disse a Deus, né? Porque muitos neste momento estão querendo essa oportunidade, mas não tem. Não tem esta oportunidade. Por quê, missionária? Porque muitos estão na pedra ali do necrotério, do médico legista, outros estão sendo sepultados, né? E nós estamos aqui, eu e você, fazendo uma simples e humilde live com a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Isso é uma alegria tremenda que nós temos. Isto é uma alegria tremenda. Muitos não têm essa oportunidade. Muitos agora estão partindo para a eternidade sem esperança, porque Jesus, Ele é a nossa única esperança, a certeza da nossa vida espiritual, a nossa salvação. Jesus, Ele é o nosso Salvador, o único Salvador do mundo. E nós estamos aqui hoje, alegre, feliz, independente do que estamos passando, né? Agradecendo a Deus, sendo gratos a Deus, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela minha vida, pela vida da minha família, muito obrigado pela irmandade, pelos irmãos, minha congregação, muito obrigado pela minha saúde, muito obrigado porque eu sou mais que vencedor, muito obrigado porque o Senhor me deu esta oportunidade de estar aqui
falando da tua grandeza, do teu amor, falando da tua soberania. Isso é muito bom. E hoje eu pergunto a você, como é que você está? Como é que está seu coraçãozinho hoje? Como é que está? Está triste? Está desanimado? Fica não. Fica não, que a gente tem um Deus poderoso, um Deus que nos entende, que nos ama, que nos compreende. Fica não triste, né? Você já se aliançou com Jesus, já disse a Jesus que sua vida é dele, que a sua vida está nas mãos dele. Você já disse isso a Jesus? Após diga, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diga isso a ele: Jesus, eu te aceito, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Toma minha vida nas tuas mãos. Me usa, Senhor, nessa última hora na terra. Eu quero ser ganhador de alma. Eu quero trabalhar para o teu reino. Eu quero levar a palavra que transforma a vida. Diga isso a ele. Diga que está feliz, que está contente, né? E que está entregando sua vida. E hoje a nossa meditação, a nossa reflexão vai ser em Hebreus. Em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Abra sua Bíblia, se você não estiver com a Bíblia, né, aberta agora, que não pode, mas está com fone de ouvido. Então, quando você assistindo gravado, abra sua Bíblia, Hebreus 12 e 2, né? Também eu quero mandar um grande beijo para todos os meus internautas do canal Caminho da Fé, os novos inscritos, os antigos inscritos. Eu quero estar enviando esse beijo, dizendo que vocês também são especiais na minha vida. Eu quero mandar um beijo para Irauçuba, né, Ceará, Itapajé, Ceará, meu querido Icapuí, Ceará, Piedade, São Paulo, né? São Paulo, capital. Quero mandar o meu beijo fraternal, meu abraço para a cidade de Votorantim, para Sorocaba, né? Quero também mandar o meu beijo fraternal, meu abraço para Campinas, né? São Paulo, né? E Franca, São Paulo, essas cidades que eu tive. Também o estado da Paraíba, onde eu estudei ali o seminário teológico. Eu quero mandar um beijo fraternal para todos os meus irmãos, minhas irmandades, meus amigos, irmãos em Cristo, toda a minha família do coração que eu amo. Hebreus 12 e 2. Vamos abrir Hebreus 12 e 2. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos que entraram e saíram, que saíram e entraram de novo. Um beijo no coração. Glória a Deus. Hebreus 12 e 2. Eu vou começar pelo 1, tá certo? Pelo versículo 1. Portanto, nós também, glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, vamos ler a palavra. Hebreus 12, a partir do 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora o 2, é o que nós vamos fazer a reflexão de hoje. O 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, a reflexão de hoje, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. O nosso tema da reflexão hoje é olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? Eu já fiz aqui o meu pequeno esboço. Quando eu olho aqui, eu olho para o esboço, né? Olhando para o autor da fé. E a pergunta é, você está decepcionado, você está triste, você está mais uma vez decepcionado, decepcionada, você está assim, pensando nessa situação, temos que reconhecer as nossas decepções, né? Todos nós passamos por um momento de desânimo e frustração. A pergunta é, você está frustrado? A Bíblia não ignora a sua dor nem a minha dor. Jesus também enfrentou desprezo e sofrimento. Então Jesus, ele não ignora a sua dor e a minha dor. Ele não ignora. Jesus, ele sabe o que você tem passado, o seu sofrimento, as suas frustrações. Jesus, ele está vendo tudo isso. Ele não ignora. Eu sempre digo, Deus, ele é um Deus pessoal. Ele trabalha com cada um de nós de forma diferente. O exemplo, discípulos a caminho de Emaús. Lucas, vamos abrir, Lucas 24. Lucas 24, abra sua Bíblia em Lucas 24, glória a Deus. Deus, ele não ignora
de forma alguma, nenhum sentimento seu. Não. Ele não ignora, ele está sabendo. Lucas 24, do 13 a 35. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. O epígrafo é: os discípulos a caminho de Emaús. E ia falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. O que? A morte de Jesus, a partida do Messias, a crucificação. Eles estavam ali falando sobre isto. Glória a Deus. Aí ia falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus se apresentou e ia com eles. Então eles estavam ali frustrados, eles estavam ali decepcionados, eles estavam ali angustiados, eles estavam ali sem alento, desalentados. Eles estavam ali passando essa situação de uma angústia que não tinha fim, porque o seu mestre tinha partido. Então Jesus entrou na conversa deles. Mas os olhos deles estavam como que se estivesse fechado, para que o não os conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Está vendo que o Senhor, Ele se preocupa comigo e com a nossa frustração, a nossa tristeza. Então Jesus, ele pergunta: que palavras são essas que vocês estão falando aí? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nele têm sucedido neste dia? Então Cleopas fez essa pergunta: de onde tu és? Eles não reconheceram que era Jesus, porque muitas vezes, meus queridos irmãos, quando eu e você está decepcionado, estamos frustrados, estamos tristes, nós não reconhecemos a voz de Jesus, a aparência de Jesus, devido tanto da angústia. E Cleopas, ele perguntou a Jesus: tu és um estrangeiro, um peregrino, que tu não sabes o que tem acontecido, sucedido essas coisas? O nosso mestre, um bom homem, um profeta, um servo de Deus, foi crucificado e nós estamos desalentados, nós nem sabemos para onde irmos, estamos caminhando aqui no caminho de Emaús, não sabemos nem mais o que vamos fazer. Talvez você esteja, meu querido ouvinte, internauta, no caminho de Emaús, sem alguma expectativa de vida, perspectiva de vida, sem nenhum alento, desalentado, e não está entendendo que Jesus está lado a lado com você. Então, e respondendo aí, no 19, e ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram.
Quem entregou Jesus para ser julgado, condenado e crucificado foi os próprios religiosos. Eles aqui falaram esse relato, né? E no 21 ele diz: e nós esperávamos que fosse ele, o que remisse a Israel. Mas agora, contudo, isso já, hoje, o terceiro dia, desde essas coisas aconteceram. Então os discípulos contaram a Jesus qual foi a sua frustração, porque eles disseram ali, aquele peregrino que era Jesus, e então eles falaram, a gente pensava que esse grande profeta era o nosso remidor, era o que ia libertar Israel, mas não foi. Já 3 dias faz que ele morreu e nada aconteceu. No 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram e dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que disse que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Então o mestre querido deles tinha sumido. Além de ser julgado, condenado, crucificado, não tinha mais o corpo do mestre. Então aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús estavam mostrando aquele caminhante, aquele peregrino que era nada mais, nada menos do que Jesus, a sua frustração. O 25, e ele lhe disse: honesto e tardio de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Então Jesus citou ali para aqueles 2 que estavam tão decepcionados, tão angustiados, que eles esqueceram das profecias bíblicas. O Senhor citou Isaías, chamou eles de nécio. 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e eles mesmos como que ia para mais longe, e eles o estrangeiro dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Então chegou na aldeia onde eles queriam chegar, e ali eles convidaram a Jesus para entrar, para comer pão, porque já era tarde, mais da noite. Mas Jesus já tinha falado ali todo o Velho Testamento sobre a vinda do Messias, mas a decepção deles era tanto, a frustração deles era tanta, a angústia deles era tanto, que eles não estavam reconhecendo o Mestre em corpo glorioso. Eles não estavam, eles estavam ali muito angustiados, né? Vamos continuar aqui para terminar. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, e o abençoou, e partiu, e lhe deu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então, na hora que o Senhor, naquela ceia, orou pelo pão, dando graça pelo vinho, e partiu para eles, os olhos daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús abriram-se. Era o mestre, e disseram um para o outro: porventura
não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nós abria as escrituras? E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Os dois começaram a dizer: ressuscitou verdadeiramente. E hoje, meu querido internauta, ressuscite com Cristo. Essa angústia que você está sentindo aí, essa tristeza no seu coração, essa decepção, esse vazio, Jesus está no nosso lado. Os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como eles foi conhecido no partir do pão. Então nós podemos ver aqui o exemplo dos discípulos no caminho de Emaús, que estava decepcionado, mas Jesus caminhou com eles. Você está decepcionado? Você está decepcionada? Nada acontece diferente, nada acontece, eu oro, nada acontece. Tantos anos que eu estou nessa peleja, nada acontece. Mas hoje eu vim trazer uma palavra de boas novas para você. No partir do pão, Deus, Jesus, vai abrir os seus olhos. Você e eu não estamos só. Você está decepcionada com a sua família, você está decepcionado, né? Decepcionada com a sua família, no trabalho, no meio da irmandade, com o ministério. Não se decepcione, Jesus está com você. O desafio: tirar os olhos das circunstâncias. Tire os olhos das circunstâncias. Repita comigo nesta manhã: eu tiro os meus olhos das minhas circunstâncias. Eu tiro os meus olhos das minhas circunstâncias, e eu olho só para o autor e consumador da minha fé. Certo? Esse é o desafio nosso hoje. Quando focarmos apenas nos problemas, nos afundamos em desespero. Se você não tirar os seus olhos das circunstâncias, dos problemas, todos os dias você vai estar se afundando. Vamos ver a história, o exemplo de Pedro. Andou sobre as águas, mas afundou quando tirou os olhos de Jesus. Vamos abrir em Mateus 14. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tire os seus olhos das circunstâncias. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28 a 31. E respondeu Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse: homem de pequena fé, por que
duvidaste. O seguinte foi esse: Pedro colocou os olhos nas circunstâncias. Pedro olhou para as circunstâncias. Esse foi o desafio que ele não venceu. Ele sentiu o vento, ele sentiu o mar, ele sentiu a força das circunstâncias. Tire nesta manhã os olhos das circunstâncias que você está vivendo. O inimigo quer nos distrair, mas precisamos olhar para Cristo. O convite hoje é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O convite hoje é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Autor da fé, ele iniciou nossa caminhada, nos chamou e nos fortalece. O Senhor, ele me chamou aos 9 anos de idade, mas eu só respondi aos 22 anos de idade. Desde o início da minha jornada com ele, ele nunca me abandonou, ele nunca me desprezou, ele nunca faltou comigo, mas Deus, ele sempre, Jesus, esteve comigo na minha caminhada. Ele sempre, Jesus, esteve comigo. O autor da fé, ele iniciou a nossa caminhada junto conosco e vai até o final. Consumador da fé, ele não apenas começou, mas também completará a obra em nós. Ele não só começou, mas também completará a obra em nós. Filipenses 1:6. Vamos para Filipenses 1:6. Isso aqui é que nos alimenta a nossa fé, a palavra de Deus. Filipenses 1. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Maravilha, maravilha. Filipenses 1:6. Ele não só começou a jornada conosco, mas também ele continuará, a jornada terminará, a jornada conosco. 1:6 de Filipenses. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o dia que eu e você terminar a nossa jornada aqui na terra. Ele estará conosco. Então o desafio é esse, o convite é olhando para o autor e consumador da nossa fé. Autor da fé, ele inicia a nossa caminhada e nos chama e nos fortalece, certo? Consumador da fé, ele não apenas começou, mas também contemplará a obra em nós, completará a obra em nós até o nosso último dia. Como olhar para Jesus na prática? Agora vamos praticar o que nós estamos aqui falando, para não ser só simples falácia. Amém? Aqui é meu esboço, né? Como a gente vai praticar? Olhando para o autor da nossa fé na prática.
através da palavra, renovamos a nossa mente e a nossa fé. É ler a palavra, é crer na palavra, é citar a palavra, é proclamar a palavra, é verbalizar a palavra. O Senhor é o meu pastor, Ele me completa em tudo, mesmo que eu e você sejamos decepcionados, nós teremos a completude de Deus em nós. Glória a Deus. Na oração, levamos nossas dores a Ele e recebemos paz. Conte ao Senhor Jesus todas as suas frustrações e deixe nos pés de Jesus e olhe para o autor e consumador da sua fé. Na comunhão, não devemos nos isolar, mas buscar apoio da Irmandade. Busque, mesmo que você esteja decepcionado no meio da Irmandade, mas busque apoio. Na comunhão, no serviço, ajudar os outros nos fortalece e renova a nossa esperança. Renovando a esperança. Jesus venceu a cruz e nos dá esperança. Jesus, Ele venceu na cruz. A última palavra que Ele nos disse naquela cruz foi: tetelestai, está consumado. Está consumado, está consumado, está consumado, tetelestai, glória a Deus. Jesus venceu na cruz, não estamos sozinhos, Ele caminha conosco, como fez com os discípulos ali no caminho de Emaús. Ele estava ali todo o tempo com aqueles discípulos. Ele não abandonou um só momento. Ele estava ali com aqueles discípulos, ali naquela jornada, naquela caminhada, no caminho de Emaús. Então Jesus, Ele nunca nos deixa. Chamando ao renovo. Hoje escolha olhar para Jesus e confie que Ele tem um propósito em meio a tudo isso. Então hoje eu faço esse convite para você. Eu lhe chamo para um renovo. Se renove nesta manhã. Já colocou todas as suas frustrações diante de Jesus. Eu estou lhe chamando para um renovo espiritual. Hoje você escolha olhar para Jesus e confie que Ele tem um propósito em meio a tudo isso que você está passando. Glória a Deus. Mas a gente pode sim esgotar algo mais profundo em olhando para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1 e 2. Porque Jesus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele não vai nos deixar à deriva. Ele não vai nos deixar no deserto, né? Para a gente morrer ali. Não. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Em Jeremias 29, 11. 29, 11 ao 13. Porque eu bem sei os meus pensamentos, que eu penso de vós, diz o Senhor Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
e buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscarem com todo o vosso coração. Então nós temos recursos para vencermos as nossas frustrações. Invocar o nome do Senhor e buscar o nome do Senhor e buscar a sua face de todo o nosso coração. Assim nós seremos mais do que vencedor. Aqui está essas palavras fortes e verdadeiras, que nós não estamos sozinhos aqui na terra. Aleluia! A gente sabe, meus queridos internautas, que muitos estão cansados de passar por tudo isso que nós enfrentamos, as frustrações, as incertezas, os desprezos, mas nós devemos estarmos se apegando com essas palavras em Hebreus 12, 1 e 12, mas o foco é olhando para o autor da nossa fé. Vamos orar a Deus, pedir a Deus nesta manhã graça, pedindo a Deus nesta manhã força para enfrentarmos os desafios que vêm pela frente no dia de hoje. Vamos pedir a graça a Deus, dizer a Deus, a Jesus, que depende dEle, que sem Ele não pode fazer nada. Vamos pedir a Deus que o Senhor sempre tome conta da nossa vida. Vamos pedir a Deus que tome toda a direção da nossa vida. E para você, meu querido internauta, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e não tem nem para onde olhar, que está entrando numa ansiedade, que está entrando numa depressão, numa deprê, que está até pensando em dar cabo à sua vida. Hoje eu venho aqui te trazer em Hebreus 11, vamos voltar lá? Glória a Deus. Hebreus 12, 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Então eu e você só pode desprezar a afronta, as afrontas, se a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Suportou a cruz e assentou-se à destra do trono de Deus. Hoje entrega a tua vida a Jesus. Entrega. Jesus é o nosso amigo fiel. É o único que não nos trai. É o único que nos dá alento. É o único que nos dá certeza de salvação. É o único que está conosco. É o único que jamais, em tempo algum, vai nos abandonar. Eu e você pode até abandonar Ele, entristecer Ele, mas jamais Jesus, Ele vai nos entristecer. Se o mundo soubesse, se o mundo cresce, como é maravilhoso servir esse Jesus, que Ele nos dá alento em todas as maneiras das nossas vidas, o que nós passamos, que Ele está conosco, porque Ele prometeu e Ele nos garantiu: eu não vos deixarei órfãos,
Estarei convosco todos os dias da sua vida. E talvez esse seja o seu problema, que você não tem para onde correr. Já correu para um amigo, para uma amiga, já procurou os profissionais para lhe dar alento, já procurou as drogas, já procurou o sexo, já procurou tudo e você não teve alento. Hoje eu estou trazendo para você esse alento, esse alívio, esse grande consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo está de braços abertos para te salvar. Jesus Cristo está te chamando nesta manhã. Abre o teu coração, essa tristeza, essa angústia da alma, esta dor na alma, esta dor no peito, essa desfalência, essa incerteza vai passar. Porque já dizia um ditado antigo quando eu era nova convertida: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Porque se o mundo soubesse quão maravilhoso é seguir a Jesus e ter Ele como tudo, e ter Ele como Salmo 23, só o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e não terei falta nenhuma, porque Ele me completa em tudo. O mundo não estaria assim. É por isso que não vai haver escapatória para o mundo. Não haverá escape para o mundo, porque o mundo já no maligno. O maligno não quis Deus. Lúcifer não quis Deus. Lúcifer não quis adorar a Deus. Ele quis ser maior. Ele quis ser melhor. Ele quis ser acima de Deus. Ele não quis reconhecer que foi o Deus Todo-Poderoso que criou ele, que gerou ele, que formou ele, que criou. E ele perdeu essa oportunidade. E a Bíblia fala que o lago de enxofre, que é a segunda morte, depois que tudo for julgado aqui na terra, e aqueles que estarão na esquerda de Deus, que serão jogados junto com Satanás e os seus anjos, os principados e as potestades do ar, né? Ali eles nunca mais ouvirão falar do nome de Deus. Esse é o pior, o principal inferno, ter a separação de Deus totalmente. Então entrega a tua vida a Jesus, que Ele vai transformar a tua vida, a tua alma. Eu não estou aqui falando de nada material, nem de Mercedes, nem de carro importado, nem de casas, mansões, nem de Pix, nem de nada. Eu estou falando do autor e consumador da nossa fé, amigo fiel é Jesus, amigo de todas as horas. Ah, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por o dia de hoje. Muito obrigado pelos internautas. Muito obrigado, Paizinho, por esta oportunidade que nós estamos tendo aqui, Senhor, falando das tuas grandezas. Não importa quantos estão assistindo, porque o Senhor não trabalha com quantitativo, com quantidade, mas com qualidade, Senhor. Ó Deus, eu te apresento todos os internautas que estão comigo aqui, Senhor, na live. Eu não conheço eles, eu não sei, Senhor, as suas pelejas,
eu não sei as suas frustrações, eu não sei o que eles estão passando. Também te apresento os que vão ouvir no gravado. Eu não sei de nada, mas eu sei que o Senhor sabe, porque como o Senhor estava com aqueles discípulos no caminho de Emaús, o Senhor está conosco, lado a lado. Senhor, vai entrando, Pai, com o teu plano salvífico na vida de cada um dos internautas. Vai libertando, vai salvando, vai restaurando, vai curando, vai, Senhor, renovando, vai quebrando cadeias, vai quebrando corrente, vai quebrando muralha, vai quebrando cadeado de bronze, vai desfazendo todo o mal, vai desfazendo, Senhor, toda a armadilha do maligno, vai destruindo toda a obra do inimigo no dia de hoje. Tira a tristeza do nosso coração, arranca, Senhor, toda a raiz de amargura, arranca, Senhor, toda a frustração. Nós colocamos todas as nossas frustrações nos teus pés, Senhor Deus, nos teus pés. Oh Pai bendito, faz isso, opera um grande milagre na nossa vida no dia de hoje. Os dias são maus, os dias são trabalhosos, estamos no meio de pessoas, de homens cruéis, sanguinários, de homens que querem ver a nossa destruição, mas sabemos que o Senhor está conosco, nos protegendo, nos livrando, nos guardando. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nesta manhã, como o Senhor estava ali com aqueles homens no caminho de Emaús, Senhor, protegendo, livrando, falando da palavra que transforma vidas. Eu sei que o Senhor está conosco nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. A minha alma chora de alegria, porque o Senhor nunca nos despreza, porque o Senhor não olha como o homem nos olha, porque o Senhor não vê como o homem nos vê, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Muitos estão sofrendo, meu Pai. Muitos estão sofrendo, perdendo seu tempo com coisas, mas se entregasse as suas vidas a Ti, Senhor, teria resultados melhores. Muito obrigado, Pai, pela vida de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela vida do Espírito Santo na nossa vida. Quebranta os corações nesta manhã, Espírito Santo da verdade. Só o Senhor pode convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, da condenação. Só o Senhor, Espírito Santo, pode fazer isso. Vai quebrantando os corações, vai transformando os corações, vai tirando os corações de pedra e vai transformando, Senhor, no coração de carne. Oh, Pai bendito, muito obrigado pela nossa vida. Oh, Senhor, nós não entramos nesta atmosfera, neste plano, Senhor, em vão. Não, o Senhor tem um projeto de vida para a vida de cada um de nós, Pai. Nos faz entender os teus planos, nos faz compreender a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nesta manhã, cada internauta que vai ouvir lá no gravado, Senhor, lá no canal Caminho da Fé, ali o seu canal, meu Pai, vai operando grandes milagres. Ó Senhor, derrama uma bênção sobrenatural no Brasil, de restauração, Senhor.
de renovação, Senhor, de avivamento genuíno, que é transformação. Muito obrigado, Senhor. Nós liberamos nesta manhã perdão para todos aqueles que nos têm ofendido, que nos têm traído, que nos têm desprezado, que não dá nada para nós, Senhor. Liberamos perdão. Todos estão perdoados em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória ao teu nome. O Senhor é o meu pastor e não sinto falta de nada, porque o Senhor me completa, Jesus. O Senhor me completa, Jesus. O Senhor me completa. Mais uma vez, te apresento todos os internautas. Derrama a tua graça, salvadora, libertadora, renovadora, saradora, animadora, a tua graça, Senhor, na vida de cada um, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos internautas. A minha alma está alegre. Eu estou sentindo a vontade de chorar, mas é de alegria, sabe? De saber que Ele nunca, sabe o que é isso? Nunca vai nos deixar. Jesus nunca vai nos abandonar, independente da nossa condição social, etnia, cor, independente do que nós estamos passando, independente do que fizemos, nós sempre teremos um alento em Jesus Cristo. Essa é a minha alegria e eu quero transferir isso para vocês nesta manhã, esta alegria em Jesus Cristo. Glória seja dado o nome de Jesus. Eu vou contar uma pequena experiência. Vocês sabem que eu sou uma missionária há mais de 3 décadas. E eu estava fazendo uma capelania hospitalar. Eu vou dizer o hospital, só não vou dizer o nome da pessoa. O Hospital da Restauração aqui em Recife, falando em desespero, em desalento. Nesse dia eu fui fazer a capelania no 5º andar, era onde estava 5º andar, como é que se diz, vascular, AVC, essas coisas assim, né, no sistema vascular, e câncer de cabeça. E quando eu cheguei no 5º andar, que quem é de Recife vai e já foi lá no Hospital da Restauração, vai esse carregador, esse coisa tá cheirando queimado. Mas sim, voltando. E quando eu chego no 5º andar e desço, eu pego o corredor, aí o que acontece, eu olhei assim, eu sempre tenho esse costume quando eu faço a capelania hospitalar. Pai, eu vou para qual lado? Porque quando a gente desce do elevador, sai do elevador aqui, vai, aí tem um corredor comprido, o lado esquerdo e o lado direito. E aí eu tomei o lado esquerdo, foi. Aí eu entrei numa enfermaria. Quando eu entrei numa enfermaria, tinha uma jovem senhora, era o primeiro leito. Ela estava com um tapa-olho, um curativo no olho. E quando eu entrei lá, meus irmãos, ela fez assim para mim, com as mãos, chorando.
Ela estava com um tumor no cérebro, um câncer. Mas ela estava com tanto medo de morrer. Ela estava com tanto medo de morrer. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui nas fotos. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu não tenho ela aqui. Eu tenho ela em outra foto. Eu vou pegar e trazer para botar. Olha ela aqui. Tenho ela sim. Deixa eu tirar aqui o carregador. Tenho ela sim. Vê se vocês veem. Aqui é tudo no improviso. Ó, tá vendo? Ó aqui o tampão. Vocês viram? Deu para ver? Deu para ver? Olha aqui. É essa aqui. Essa aqui, minha filha na fé. Eu tenho muitos filhos. Se não deu para ver, me fale que eu mostro de novo. Então escute bem. E ela chorando, com muito medo de morrer. Vou dizer o quadro. Ela estava com um tumor no cérebro, que esse tumor já tinha botado o globo ocular direito para fora, foi o direito, e já estava para botar o esquerdo. Aí eu cheguei lá, e assim, minha mente trabalhando, né? O que é que eu vou falar? E eu pedi Espírito Santo. E aí eu disse, peguei a mão dela, a mãe dela falou, e ela estava com poucos dias de vida, ela já estava no estado terminal. Ali era o paliativo. E aí eu cheguei lá, primeiro eu disse a ela, não tenha medo, Jesus está aqui com a gente, não tenha medo. E aí eu comecei a falar do plano da salvação, a mensagem da cruz, e ali ela começou a chorar, a mãe dela, eu, e ali a gente chorou, e ali ela entregou a vida dela para Jesus, e ali ela falou, Senhor, a gente foi repetindo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E ali eu orei por ela, já senti ela melhorzinha, assim, um semblante de medo. E terminei minha capelania hospitalar naquele dia, vim para casa. Quando foi na outra, que teve um período na minha vida, 2012, 2013, 2011, 2012, 2013, eu vivia direto nos hospitais aqui do Recife, fazendo a capelania hospitalar. Aí, na outra dia que eu fui lá, subi para ver minha filha, né, na fé. E quando eu cheguei lá, a cama estava vazia, o colchão estava dobrado. Aí eu fui na enfermaria falar com as meninas. Aí eu disse, cadê aquela jovem senhora? Aí ela disse, a menina disse, irmã, pouco tempo depois que a senhora veio visitar aqui, né, os anjos levaram ela. E ela, Deus guardou ela morreu, Deus guardou, mas ela foi tranquila assim, pelo fato do jeito como ela estava antes, e o jeito como eu deixei ela, e minha mente ainda assim, Senhor, fica com ela, mas era claro que o Senhor estava com ela ali, dando força, dando graça para ela passar por aquela situação, amém? Deus abençoe a todos. Eu vou terminar a nossa live, já vai 1 hora e 4 minutos. Deus abençoe. E encerrando como a gente começou, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a todos. Vamos repetir com a missionária: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um beijo no coração de vocês.